Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é Organizações Internacionais. Nessa aula falaremos sobre a OTAN, a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente, inclusive as correções, e já dê o seu like nesse vídeo, ok? OTAN. Temos hoje uma maior participação das organizações internacionais ou mundiais. Elas atuam em diversos países e têm objetivos relacionados à manutenção da paz, meio ambiente, saúde, trabalho, comércio e outros. Então, cada uma dessas organizações vai ter um objetivo próprio e nós vamos conhecer algumas das principais no mundo. Um exemplo é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que é o principal tratado internacional de defesa, que agrega ou possui 29 países e apresenta a maior força militar. A OTAN nasceu durante a Guerra Fria para defender países capitalistas de uma possível ameaça socialista. Entretanto, não apenas sobrevive no mundo pós-Guerra Fria, como parece se fortalecer com o combate ao terrorismo. Fundada em 1949, sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Então, apesar da OTAN ter sido criada no contexto ao final da Guerra Fria, como a gente vai ver que a ONU também tem um pouco desse contexto, ele continuou se mantendo para combater hoje o que a gente chama do terrorismo mundial. ONU. A Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais, além de promover a cooperação entre os povos, auxiliar no desenvolvimento econômico e social dos países mais pobres, garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Então, a ONU tem como principal objetivo manter a paz e segurança internacionais. Por isso que ela vai atuar aí em questões de guerra, em questões de fome, etc. Porém, ela também possui vários objetivos secundários, que são esses que eu acabei de falar, e ela também se ocupa com a proteção do meio ambiente, promove a ajuda humanitária em caso de fome, desastre natural e conflitos armados. Então, ela possui uma atuação muito importante no mundo. O principal órgão decisório, ou seja, que toma decisões da ONU, é o Conselho de Segurança. É formado por 15 países membros, sendo responsável por decisões sobre problemas de guerras e conflitos mundiais. Banco Mundial e FMI. Em 1944, quase no final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, foi realizada uma conferência internacional em Bretton Woods, nos Estados Unidos, do qual 44 nações aliadas assinaram o Acordo de Bretton Woods, pelos quais foram criados em 1945 o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Então, 44 países se uniram em uma reunião, que foi em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para poder resolver problemas relacionados às questões econômicas mundiais. E a partir dessas conferências surgiram o FMI e o Banco Mundial, que são organizações internacionais. O Banco Mundial tem como função conceder empréstimos aos países que necessitam de recursos para investimentos, como infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, ou negociar a dívida externa. Já o FMI desempenha o papel de coordenador e fiscalizador dos empréstimos e das políticas de desenvolvimento, principalmente relacionado aos países devedores e endividados. Então, por exemplo, um país que pega um valor emprestado com o FMI deve demonstrar que está tentando melhorar a sua questão financeira e sair dessa dívida, porque senão não adianta ficar auxiliando esses países e eles continuarem aumentando a sua dívida cada vez mais. E o Banco Mundial oferece empréstimos, por exemplo, para questões de educação, mas depois ele também vai querer saber se os índices de educação desse país, do qual ele emprestou, melhorou esses índices. Então tem que se comprovar, tanto ao Banco Mundial quanto ao FMI, que aquele dinheiro foi bem empregado.
Então, chegamos ao final dessa aula. Obrigado pela participação de vocês. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau.